Fala galera, beleza? Vídeo novo na área. E dessa vez aqui comentando, né, rapaz, essa notícia aí que tá repercutindo muito desde ontem, que foi a liminar concedida pelo juiz lá da 14ª Vara Federal de Brasília, autorizando a chamada cura gay, né, entre aspas. Ele fez uma interpretação conforme a Constituição, em que valida a resolução do Conselho Federal de Psicologia, mas ele coloca ali uma vírgula, né, um desde que não impeça que se faça pesquisas e tratamentos a pessoas que procurem ajuda querendo trocar de sexualidade, né? Isso é um retrocesso, primeiramente cabe dizer isso. Tudo isso é uma pirotecnia jurídica, né, feita pelo magistrado, que é um reacionário. Isso evidencia aquilo que a gente já discute aqui há um bom tempo, pretendo até colocar no título, né, da ditadura do judiciário. Isso é uma coisa que sequer deveria ser discutida pelo mesmo, já que especialistas da área, que são os psicólogos que promoveram debates a respeito do tema, isso é algo pacificado a nível mundial, né, de que a questão da sexualidade não é doença. E aí você vê uma decisão judicial absurda dessa, que vai servir como uma estigmatização, né, do pessoal que é LGBT. E o ponto em que você coloca o seguinte, mas só quem procura. Não existe. A pessoa que supostamente procuraria ajuda para isso, de livre e espontânea vontade, é por culpa do preconceito que existe na sociedade. A gente vive numa sociedade aí que é heteronormativa. Então aí cabe ao profissional, psicólogo, orientar a pessoa, procurar entender por que ela não se aceita. Não oferecer algo que não é possível. Como é que você vai fazer uma mulher que é lésbica gostar de homem? Não tem lógica um troço desse. Isso vai servir para, num curto prazo de tempo, aí você vê centros de tratamento da sexualidade, inclusive financiados aí por essas igrejas que têm posições claramente direitistas, né? Assembleia de Deus, Malafaia e afins. E você tem que ver o caso dos menores de idade, né? Vai ter de menininho gay aí de 12, 13 anos que a mãe vai pegar pelo braço e levar num negócio desse. Imagina para a cabeça da pessoa ali, você vê um psicólogo ali tentando fazer uma lavagem cerebral, colocar a sexualidade dela como algo errado. Porque claramente isso é um movimento da direita, setores conservadores de extrema direita, que visam atacar toda uma luta do pessoal LGBT que vem de um bom tempo. É simplesmente isso. Eu vejo muita gente que leva mais na piada, seria uma pessoa enrustida. Eu não vejo assim, né? Eu acho que isso aí inclusive ajuda a enraizar mais o preconceito. Pessoas que têm uma posição mais conservadora e a direita instiga aquilo ali de modo a você ir dividindo a classe trabalhadora e marginalizar, principalmente na questão dos transexuais, que a gente vai falar mais à frente. Isso é mais um dos sintomas do golpe. Isso serve como uma reflexão para setores, pessoas que são LGBTs, que ficam presas ali num confusionismo, né? Que é natural, a imprensa capitalista ajuda a difundir esse tipo de coisa e faz confusão até no movimento negro, no movimento feminista, e dentro do pessoal que é LGBT não é diferente. Eu vejo aí o pessoal comemorando na novela das 8, tem lá uma personagem que ela é um transexual, né? Ela começa menina e ao longo da trama ela vai se tornando um homem, descobre lá a sua questão, a necessidade de ser o que ela realmente é, e enfim. E aí as pessoas comemoram isso, sendo que é a mesma emissora que dá suporte a toda essa sanha, né, do judiciário de controlar nossas vidas. Que, por exemplo, quem é que deu suporte ao crescimento do Bolsonaro? Foi uma das emissoras aí do cartel da imprensa. TV Bandeirantes, TV Record, a mesma Globo ali que exibiu o beijo gay, foi a mesma emissora que impulsionou o Eduardo Cunha, que impulsionou, enfim, N grupos de direita ali que lutam contra os direitos LGBT, não é? É ou não é verdade? Eu estava vendo na internet, né, muitos artistas repudiando nessa decisão absurda, e me chama a atenção uma personalidade virtual aqui que chama-se Roma Gaga, né, que é uma travesti, faz sucesso aí fazendo vídeos humorísticos, canta umas músicas aí, faz uns shows, e lá ela evidentemente, né, se indigna diante do absurdo que é isso aí, a tal cura gay. E aí me chama a atenção que ela fala um negócio assim de criminalização da homofobia, né, que é uma pauta do senhor Jean Willis,
que é um demagogo de marca maior. Aquele mesmo que defende o Estado genocida de Israel. Quer dizer, ele diz que é um defensor dos homossexuais, mas quer que jogue bomba nas pessoas homossexuais que tem no Líbano, que tem na Síria, que tem na Palestina, que tem no Irã. E isso não resolve o problema. A gente já falou isso lá no caso do rapaz lá que ejaculou na moça, que uma maior criminalização não é a solução. Haja vista, essa própria decisão é uma experiência, né? Você tem aí um juiz direitista, reacionário, que foi lá e validou esse absurdo. Então, isso mostra a necessidade do movimento LGBT lutar contra a direita, lutar contra os golpistas. Eles que incentivam esse tipo de coisa, do preconceito contra o gay, contra a lésbica, contra o transexual, travesti aí, que é um grupo super marginalizado na sociedade. Eu tiro isso por base porque eu estudo perto, né, de um dos maiores pontos de prostituição aqui do Rio de Janeiro, que é a região da Lapa. Assim, evidentemente a Lapa é super frequentada, mas durante o dia, um dia a dia normal, essas pessoas que infelizmente são jogadas à prostituição, que é o único meio que transexuais proletárias possuem para sobreviver, de duas uma, ou travesti vira cabeleireira ou acaba indo para prostituição, quando às vezes não tem ali um suporte familiar. Esse estigma é muito forte. Há exceções, graças a Deus, mas via de regra é isso. E aí você vê durante o dia, né, como se formam os verdadeiros guetos, né? As pessoas vivem em cubículos ali com mais 4, 5 pessoas. Você sente até um ar tenso nelas ali quando tem que fazer suas compras, né? A pessoa vive também, vai no mercado, compra alguma coisa, anda nas ruas, né? Então você vai ali pela Rua do Senado, Mendes Sá, pela Lavradio, Rua dos Inválidos, enfim, tem várias ruas ali da Lapa, do entorno da Lapa do Rio de Janeiro, onde esse pessoal vive, né? Por que eu reforço a luta contra a direita? A necessidade da conscientização de você intervir junto aos LGBTs, porque a própria direita ela é inimiga dos direitos do pessoal LGBT, embora um ou outro faça uma demagogia. Basta a gente lembrar, a gente teve o caso de um político de esquerda, que é o Fernando Haddad, que introduziu bolsas de estudo para pessoas que são travestis pudessem voltar à escola. Então, meio de você fazer uma maior integração, ajudar a diminuir um pouco o preconceito, possibilitar que a pessoa ajude até na autoestima, ter uma escolaridade maior. Um índice de evasão escolar entre pessoas transexuais é muito alto, e o Haddad foi duramente criticado por isso na época. Eu até fiz um vídeo aqui em 13 de junho, quer dizer, tem uns 3 meses já, e onde eu questiono essa senhora aqui, Bia Kicis, que é já falo dessa mulher aqui direto. Eu acho até que eu tô apaixonado por ela, mas é porque ela é uma das maiores expoentes da extrema direita. E ao contrário desses meninos de internet aqui, tipo Supla, ela atua aí no meio parlamentar, em audiências públicas, nesses grupos aí de extrema direita, de forma bem intensa, onde ela se indigna com o Alckmin por conta da liberação, do banheiro feminino para que pessoas transexuais pudessem utilizá-los, né? Diz que os pais eram contra. E vocês assistam lá, o vídeo ficou legal. 15 minutos, mas passa rapidinho. Tá vendo? Mais um exemplo de como esse pessoal da direita é contra todos os direitos do pessoal LGBT. Né? Então há uma necessidade de repudiar essa questão de maior criminalização do uso do judiciário. E aí, por fim, você vê como determinados grupos aí da extrema direita aqui no YouTube conseguem se prestar um papel de ir contra as garantias do seu próprio grupo, né? Que esse rapaz aqui, o Supla, tal de Enzo News, eu normalmente não levo a sério, mas isso aqui me indignou. Ele é um cara que ele diz que ele é homossexual, apesar disso ele ser um conservador, até aí direito dele, não tem nada com isso. Apesar que é estranho, né? Um gay conservador, uma coisa meio contraditória, né? Que figuras, por exemplo, como Agnaldo Timóteo, o finado Clodovil, a finada Rogéria, eles são pessoas que são produtos do seu tempo. Era uma época que o pessoal LGBT não tinha organização nenhuma. Tudo bem, hoje em dia isso acontece, mas naquela época, se a pessoa soubesse que você era homossexual, ou bissexual, transexual, pior ainda, você corria risco de morte. É um caso parecido com o do Pelé,
que é muito criticado pelo movimento negro por dar declarações contra os direitos dos negros, né? Ele fala inclusive que a luta do negro seria uma frescura, que na época dele ele era xingado, colocavam vários apelidos racistas nele, né? Mas o Pelé, ele é fruto da época dele, devia ter o que, 30, 40 anos da abolição da escravatura. A situação do negro é ruim hoje, imagina nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60. Mas um cara jovem, com acesso a toda instrução, como o Supla tem, fazer isso para ganhar centavos aqui no YouTube. Mas aí ele, nesse vídeo aqui eu assisti todo, ele defende algo que vai contra ele mesmo. Eu não consigo entender, cara, como pode pessoas como ele e aquele Daniel Ferraz, que até o Duarte anda abordando em muitos vídeos, né, que é um rapaz negro e tal, se alinharem com a extrema direita. Tem a Paula Marisa também, que é uma mulher. 3 grupos, a mulher, o negro e o LGBT, que esses cachorros loucos aí simplesmente abominam. E aí o cara faz isso e tem o que aqui? 3.000 visualizações. E vai ganhar o que com esse vídeo aí? Sei lá, 40 centavos? Quanto vale o show, né? Tudo bem, até a gente sabe que o Supla aqui ele vai surfando na onda pra ganhar dinheiro, mas... né? Tem hora aqui que ele dá uma de Maju aqui, ó, tá vendo? Começa a falar de meteorologia, de furacão, viu que rendeu, mas se prestar a isso, velho, é lamentável, lamentável mesmo. Então é isso, galera, tô fazendo esse vídeo aqui de madrugada, bem por cima mesmo, dependendo aí do desenrolar dos acontecimentos, a gente fala mais e até me proponho a discutir juridicamente, como a decisão do juiz é equivocada até do ponto de vista jurídico. Mas eu acho que a questão política é mais importante do que isso, né? Então é mais isso aí, galera. Eu tô com sono aqui também, me perdoem. Vou ali tirar um cochilo, daqui a pouco eu tenho que ir pra aula. Valeu, galera. Um abraço.